Shalom, queridos, a graça e a paz de Cristo, amém, povo de Deus. Louvado e engrandecido seja o santo e precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por sua bondade, graça e amor sem fim, porque o Senhor Deus tem sido bondoso conosco, a graça do Senhor, ela tem nos alcançado, estamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado todos os dias, amém? Louvado seja Deus. Quero compartilhar com você hoje um pouquinho da palavra de Deus, palavra linda do coração do Senhor Jesus para as nossas vidas, nesse dia de hoje, para que você se encha da glória, da graça, do poder e da unção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor, querido, está no Evangelho segundo escreveu João, amém? Louvado seja Deus. João capítulo de número 14. O Senhor Deus fala conosco algo muito lindo que me chama muita atenção a respeito do nosso relacionamento com Ele. Como está o seu relacionamento com Jesus? Como está a sua aproximação com Jesus? Amém? Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículo de número 1 até o versículo de número 6. De João 14, diz assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o título de João 14. Não turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que vou preparar lugar. Quando eu for e preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, porque aonde eu estiver, estejais vós também. Aí o verso 4 diz assim: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E o verso 5 disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? E o verso 6 Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Relacionamento. 3 anos e meio andando com Jesus. E quando Jesus, mais uma vez, anuncia a respeito da sua partida, que ele iria para o Pai, que ele iria preparar a morada, que ele voltaria para buscar. Aí Tomé se levanta e fala: como assim, Jesus? Nós não sabemos o caminho. O verso 4 Jesus fala: mas vocês bem sabem o caminho. Vocês sabem para onde eu vou. E Tomé fala: Senhor, não sabemos não. Nós não sabemos para onde o Senhor vai. Não temos noção de para onde o Senhor vai. E aí Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não pode chegar até o Pai se você não passar por mim, se você não se relacionar comigo. E quando fala de relacionamento, fala da forma mais direta de conhecimento. Eu pastoreio já há alguns anos e eu vejo muitas pessoas pedir estudo bíblico. Pastora, me dá um estudo bíblico. Pastora, me ensina a Bíblia. Eu já vi muitas pessoas questionar as fraquezas espirituais porque a igreja, os líderes, não dão um estudo bíblico. Mas a forma mais correta de você aprender algo é se relacionando com a pessoa. E aí, inúmeras vezes eu fiz esses tais estudos bíblicos, fiz cultos de ensinamento, tardes de ensinamento, dias de ensinamento e nada surtiu efeito. Porque a pessoa não conhece Jesus, não se relaciona com Jesus, não fala com Jesus, não tem uma vida de devoção. Então não tem como você entender a Bíblia. Não tem como você entender a palavra de Deus se você não se relaciona com Deus. Quando a pessoa ela chega para mim e fala: eu não entendo a Bíblia. Ela está dizendo para mim explicitamente: eu não me relaciono bem com Deus. Eu não ouço, eu não falo com Ele, eu não tenho intimidade com Ele. Porque a palavra de Deus, ela é revelada. E a revelação é para os íntimos. João capítulo de número 15, versículo de número 15, o próprio Jesus fala isso: não chamo vocês mais de servos, porque os servos não conhecem
o coração do seu senhor, mas o amigo conhece. O servo só faz o que lhe manda, mas o amigo conhece a profundeza do seu coração. Relacionamento com Deus fala de estar à disposição do Senhor o tempo todo, em tudo. E quando você for ler a Bíblia, quando você for fazer estudo, quando você for ler um livro bíblico, um cristão, você vai ter um grau de entendimento tão grande que até você mesmo vai se espantar. Como, Jesus, como que eu consigo entender? Aí Jesus vai estar ao seu lado dizendo, é porque você se relaciona bem comigo. E de que forma eu devo me relacionar com Jesus? Eu preciso ouvi-lo. E para me ouvir, às vezes eu tenho que me silenciar. Por isso que a palavra de Deus fala, seja apto a ouvir, tardio no falar e tardio no se irar. Às vezes você quer tanto ter a base teológica da Bíblia e você não tem relacionamento com Deus. Você pode conhecer a lei, você pode conhecer a letra, o próprio Senhor, ele fala isso conosco. A letra mata, o Espírito vivifica. O conhecimento demais atrofia o relacionamento do homem com Deus. Agora, quando o homem se aproxima de Deus, Deus se revela a ele em conhecimento. E era disso que Jesus estava falando com seus discípulos. Eu vou para o Pai preparar a morada. Não turbe o seu coração. Não fiquem preocupados com as coisas que hão de acontecer. Eu vou preparar a morada. Eu vou voltar. E eu mesmo vou levar vocês comigo. E vocês já sabem para onde eu vou. Tomé fala, não sei coisa nenhuma. Porque Tomé estava lá andando com Jesus, mas Tomé não tinha um relacionamento com Jesus ainda. Tomé não tinha um relacionamento vivo com Jesus. Tomé estava só para aprender. Tomé estava só como espectador, né, observando ali os milagres, os prodígios e as maravilhas. Tanto é que, depois da ressurreição de Cristo, o confronto foi primeiro com Pedro, depois com Tomé, quando ele fala... As pessoas falam, Jesus ressuscitou. Ele fala, ressuscitou nada? Eu não acredito que ele ressuscitou, não. Eu só acredito que ele ressuscitou se eu puder colocar o meu dedo lá no buraco das mãos dele. Eu acredito que ele ressuscitou. Enquanto eu não colocar a minha mão na chaga dele, eu não acredito, não. Porque Tomé não tinha um relacionamento. Se ele tivesse um relacionamento com Jesus verdadeiro, ele acreditaria na ressurreição. Ele acreditaria na volta de Jesus. Mas do que adianta você ter tanta técnica? Do que adianta você saber tanto letra e você não ser espiritual? No primeiro vento, por isso que a primeira coisa que Jesus falou é não turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede em mim. Crede também em mim. Para você crer em alguém, para você ter credibilidade em alguém, você tem que se relacionar bem com essa pessoa, senão você não acredita. Tem pessoas na nossa vida que falam assim, não, eu vou fazer assim. Aí você não tem um relacionamento bom com a pessoa, você duvida na hora. Sei não, viu? Será que essa pessoa vai fazer mesmo? Não sei, eu não acredito não. Porque você não tem um relacionamento direto com aquela pessoa. Mas quando é alguém que você se relaciona bem, que você conhece o caráter, a índole dessa pessoa, que você conhece ela autenticamente, a pessoa fala e você vai lá e endossa embaixo e fala assim, verdade, ela vai fazer. Eu acredito nessa pessoa. Eu conheço o caráter dela. Porque você tem um relacionamento com essa pessoa. E quando você tem um relacionamento com Jesus, você é uma pessoa que tem a sabedoria de Deus na sua vida. Você não se turba com qualquer coisa. Você não se deixa levar por qualquer coisa. Você compreende as coisas de Deus. A Bíblia não é mais um enigma. Nesse negócio assim, eu não estou entendendo o que é que Jesus está falando aqui na palavra. Como você não está entendendo? São as palavras de Jesus. As pessoas falam assim, eu fico pasma. Não adianta, eu não leio porque eu não entendo. Então você não conversa com Jesus. Você não fala com Jesus. Você não tem um relacionamento íntimo com Jesus. Querido, eu falo com Jesus sentada na mesa, almoçando, eu falo com Jesus
no pé da pia fazendo as coisas. Eu falo com Jesus como alguém que está do meu lado mesmo, porque de fato ele está do meu lado. Alguma coisa acontece, eu falo, você está vendo aí, Jesus? Que situação é essa? Eu tenho que aguentar isso, Jesus, né? Quando você tem um relacionamento verdadeiro com Jesus, você fala com Jesus o dia todo. E além de você falar com Jesus o dia todo, você ainda tem um momento de devocional com Jesus. Esse momento aqui para mim é muito prazeroso. 15 minutos aqui de ministração com você, compartilhando a palavra com você, e 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos com Jesus, Jesus comigo. E aí eu falo para ele assim, Senhor, qual que é a palavra de hoje? Né? No caso, eu faço a gravação um dia antes para postar meia-noite. Qual que é a palavra hoje, Senhor? Qual é a direção, Senhor, para esse novo dia que vai se iniciar? Porque esse devocional, querido, fala comigo, é para mim. De relacionamento, e o Senhor falou muito ao meu coração. É para compartilhar com você hoje sobre o que é relacionar. Você que está aí, hoje nós estamos na quinta-feira, e nesta quinta-feira, chegando agora quinta-feira, já estamos aqui já dia 12, mais ou menos, 12, 13, se não me engano, deixa eu ver aqui, de janeiro, e talvez você já fez vários planos aí para 2022, e talvez um dos seus planos seja ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia, eu vou ler tal livro, eu vou estudar mais a Bíblia, eu vou fazer um curso teológico, um seminário, eu vou aprender mais de tal coisa, mas você não consegue se você não se relacionar com o Senhor. Você vai pegar para ler e você vai se enfadar porque não tem prazer em algo que você não conhece. Mas quando você começa a dialogar com Jesus, Ele vai falando contigo através do Espírito Santo e você vai tendo prazer em ler. Você vai tendo prazer em conversar com Ele. Sabe, eu leio a Bíblia conversando com o Espírito Santo e com Jesus. Eu falo, Senhor, tal coisa assim, assim, eu preciso saber qual que é a direção que o Senhor vai me dar. E o Senhor vai lá e me dá o versículo, o Senhor vai lá e me dá a palavra, o Senhor vai lá e ministra no meu coração o que tem que ser. E a coerência, a concordância, o grau de, sabe, de realidade é tão profundo, porque algumas pessoas, filósofos principalmente, e algumas pessoas que trabalham na área psicológica, né, são lá os seguidores de Freud, fala que a religião ela é uma bengala para os fracos. Não é. O relacionamento com Jesus é uma porta aberta para a felicidade, sabe? Falar com Jesus é estar em um grau de profundo prazer. O relacionamento com Jesus é algo inexplicável de saber que existe uma pessoa que sabe de tudo e está à tua disposição para te ajudar no que você precisar. Eu fico tão bem, sabe, quando eu falo com o Senhor e eu pergunto, Pai, qual que é a palavra de hoje? E o Senhor lhe fala, ministra a palavra. E eu sei que eu tenho um Pai zeloso, que cuida, que zela, que protege, que cuida de minha casa, cuida dos meus filhos, cuida do meu esposo, cuida do nosso sustento verdadeiramente. Sabe? Eu não me preocupo em ter sabedoria. Tem pessoas que estão tão preocupadas em ter sabedoria. Eu não estou preocupada em ter sabedoria. Eu não estou preocupada em ser sábia, em ser sabida, né? Cheia de conhecimento. Eu não estou preocupada em ser cheia de conhecimento. Eu amo leitura. Sou apaixonada por leitura. Hoje não leio tanto como eu gostaria. Mas eu falo mais com Cristo do que eu leio qualquer coisa. Dentro de trabalho ou algo que é espiritual. Porque o relacionamento está acima do conhecimento. Porque todo conhecimento se dá ao relacionamento. Não tem como você ter conhecimento da palavra se você não tem relacionamento com Deus. Em outras palavras, não tem como você entender a Bíblia se você não ora. Para você entender a Bíblia, você tem que orar. E não é, Jesus, abre a minha mente para me entender a Bíblia.
Ah, Senhor, eu quero ser um pregador, uma pregadora, eu quero ser um pastor, eu quero... Não, você não vai conseguir nada assim. Agora, se você falar, Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero conhecer a sua personalidade. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero sorrir contigo. Eu quero sentir o seu toque, o seu abraço, sentir o seu amor. Eu falo pro meu marido direto em relação ao amor. Eu falo, amor, eu sinto o seu amor. Tem momentos que ele tá em situações, eu falo, eu não sinto o seu amor por mim agora. Nesse momento eu não sinto o seu amor. E eu gostaria muito de sentir o seu amor. Porque nós somos seres humanos que sentimos as coisas. Quando nós somos sensíveis à voz de Deus, nós sentimos as coisas. E eu costumo falar isso tanto para o meu esposo, como para os meus filhos e as pessoas que são mais próximas de mim. Eu sinto quando a pessoa está afastada de mim. Eu sinto quando a pessoa está, sabe, escondendo algo de mim. Não é porque eu sou psicóloga, trabalho na área da saúde mental. Não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com Jesus. Jesus, ele sabia o que estava no coração das pessoas. Quando eles iam falar, né, Jesus, sei bem o que você está pensando aí, sei bem. Então, quando nós temos um relacionamento com Jesus, nós sentimos. Nós sentimos quando o ambiente está pesado, nós sentimos quando a pessoa está mentindo, nós sentimos quando a pessoa está escondendo coisas, nós sentimos. E isso se dá ao relacionamento com Jesus, porque o próprio Jesus falou que os discípulos dele fariam obras maiores do que a que ele fez. E o sentir os sentimentos alheios é o de menos em relação aos milagres e aos prodígios. Isso se dá ao relacionamento. Quando alguma coisa está meio que equivocada, eu falo, ó Jesus, tal coisa está acontecendo assim, assim, assim. Eu não estou entendendo direito o que está acontecendo, eu sei que você está. Porque o Senhor sabe de tudo. E se eu tiver estrutura espiritual, bagagem espiritual, se eu tiver base para suportar tal coisa, e o Senhor quiser me revelar, me mostrar, com os teus olhos, não com os meus, porque os olhos humanos são maus, mas os olhos espirituais, né? A palavra de Deus fala isso, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo está em luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo está em trevas. Então não peça a Jesus para ver as coisas com seus olhos. Peça a Jesus para você ver as coisas com os olhos dele. E ali eu falo para Jesus, Senhor, se for da sua vontade, se o Senhor ver que não vai me atribular, me turbar meu coração, nem me tirar do propósito tal, e se eu quiser me mostrar, me revelar com os teus olhos, eis-me aqui. E aí eu só fico ali, né, por fora tal, e de repente Jesus fala, tá vendo? E eu falo, tô vendo, Jesus, eu tô vendo. Então, quando você se relaciona com o Senhor, tudo fica fácil. Fica muito fácil lidar com as pessoas complicadas, porque você não vê a pessoa complicada, vê as complicações da vida dela, o que a tornou complicada. Quando você tem um relacionamento verdadeiro com Jesus, os problemas não te turbam, as situações não te afetam tanto como afeta o cotidiano, as pessoas no cotidiano como um todo. Então, nesse dia de hoje, nessa quinta-feira, eu estou aqui falando de quem eu sou em Cristo e eu quero compartilhar isso com você porque é algo que está ardendo no meu coração. Sabe? Pessoas que estão fazendo propósitos de ler e aprender. Você não vai conseguir se você não aprender a se relacionar bem com o Senhor. Ouça a voz do Senhor e o que Ele falar com você, acate. Se Ele falar com você, refreia a língua, cale a boca. Sabe que você anda com o seu melhor amigo e aí ele fala assim, vai uma pessoa lá na sua frente. Eu sei que já aconteceu isso com você. Vai uma pessoa andando na frente, aí o seu amigo viu algo. Aí você fala assim, olha fulano, olha para aquela pessoa discretamente, tal coisa assim, assim, assim. Ele te conduz como você deve olhar. Discretamente. Tá vendo aquela pessoa ali atrás daquela árvore assim? Olha discretamente para ela não te perceber. Porque ele é o seu amigo, ele está te fazendo ver uma situação, mas que não te leve a um constrangimento muito grande. E ali você segue a direção daquele amigo seu. Jesus é a mesma coisa. Tem momentos do nosso dia a dia, principalmente hoje, nessa quinta-feira, que Jesus está dizendo assim, ei, baixa mais o tom de voz, você está falando alto demais. E ele espera você acatar. Ou então, ei,
refreia mais essa língua, você está falando demais. E aí Jesus está falando com você, e aí na medida que você for ouvindo as orientações de Jesus, aí na medida que você for acatando, você vai ganhando sabedoria, conhecimento, e aí você começa a compreender a Bíblia. Porque a Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia foi escrita por intermédio do Espírito Santo. E se você não se relaciona bem com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, como que você vai entender a biografia do céu? Como que você vai entender o reino de Deus? Como que você vai pregar a palavra de Deus se você é rebelde com a voz do Senhor? Se Jesus está falando, larga tudo e vai orar. Vá pedir perdão porque você foi leviano. Vá pedir perdão porque você foi mau caráter. E você está aí, ó, resistir. Que vou não, vou me expor. Aí depois pega a Bíblia. Ai, Senhor, me revela. Por favor. Em nome de Jesus, queridos, vamos mudar. Relacionamento se dá a uma vida a dois. Seja um com Jesus, assim como Jesus é com o Pai. O texto de João 14, 7 diz assim: se vocês me conhecessem a mim, também conheceria a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tenho visto. E disse Filipe, levanta Filipe e fala: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Aí Jesus fala: verdade isso? Há tanto tempo estou convosco e vocês não me conhecem ainda? Se vocês me conhecessem, você conheceria o meu Pai, porque eu e o Pai somos um, fala de unidade. Jesus e a Bíblia é um. Você precisa, querido, conhecer Jesus, porque a única coisa que te leva até Deus é Jesus. E Jesus nós conhecemos por obediência. Jesus nós não conhecemos pelos evangelhos. Eu vou ler Mateus, Marcos, Lucas e João e eu vou conhecer Jesus. Do que adianta você ler e não obedecer? Se Jesus está falando com você todos os dias, ministros, pregadores, profetas, profetisas, apóstolos, bispos, missionários, todo mundo para falar com você, e você segue a sua natureza ruim, continua com falsidade, continua com mentira, continua se deixando levar, rebelde às vossas lideranças, fofocando, sendo maledicente, se deixando levar pelos prazeres da carne, porque prazer da carne não é só trair o marido e trair a mulher, não. Prazer da carne é aqueles 2 dedinhos de prosa satânico. É aquela abridinha de porta para entrar alguém na sua casa, destruir com sua família. Sabe? Isso daí sim é cirandar com Satanás. Como que você vai conhecer? Se Jesus falou, não abre a porta e você abriu. Me diz aí como que você vai entender a Bíblia. Se em pleno dia de culto você não cultua, se tem campanha e você não participa, se tem palavra todo dia e você escuta 8 dias depois, como que você vai entender a Bíblia? Se você tem espírito de rebelião, Jesus está fazendo e você está puxando para que as coisas que Cristo está executando dê tudo errado. Como? Me explica em nome de Jesus. Que você vai conhecer a Deus se você ainda não conhece Jesus. Jesus é real. Jesus não é um profeta que veio e se foi. Jesus, em João capítulo de número 1 fala, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nada do que foi feito se fez se ele não estivesse presente. E o verbo está entre nós. O verbo está entre nós. Jesus não é uma pessoa que existiu, Jesus existe. Jesus não é limitado. Eu quero ser bem minuciosa para você entender que Jesus está aí do seu lado. Eu estou ministrando aqui e eu sinto a presença dele. Estou no meu quarto, sentada ali na minha cama. Jesus está entre nós. Porque os céus, para Jesus, não é limitado. Ele voltará em carne para arrebatar a sua igreja. Mas espiritualmente, Jesus está entre nós. Jesus pode ir no mais profundo de cada dimensão, espiritualmente falando. Eu tenho 38 anos e eu estou parada nos meus 38 anos.
Eu estou vivendo 38 anos, os meus 38 anos. Eu não posso voltar nos meus 37, nem no 36. Eu não posso voltar e também não posso avançar a 39. Eu sou limitada. Mas eu quero te falar uma coisa de Jesus que talvez você não conhece ainda. Jesus pode voltar no ontem e ele vai no amanhã. Jesus anda na linha do tempo com a maior facilidade. Da mesma forma que eu e você vamos à padaria comprar pão, Jesus pode ir no ontem e é no hoje e está no amanhã. Por isso que ele fala, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu vou, eu fico, sabe? Eu estou em todos os lugares. Eu sei de coisas que você não sabe. Eu falo para você coisas que vai acontecer que você não tem noção. Jesus é real. Jesus é real. E quando eu falo da realidade de Jesus, eu falo de um relacionamento com Ele. Quando eu pergunto para Ele a palavra do dia, eu tenho certeza, porque Ele já foi lá no amanhã, já viu como será o amanhã, e Ele volta e fala assim, minha filha, faça tal coisa. Diga isso para eles. E eu venho aqui com essa toda a minha simplicidade e humildade de coração falar para você. Relacione-se com o Senhor. Procure se relacionar com o Senhor. Procure conhecer Jesus. Eu amo Jesus. Eu sou apaixonada por Jesus. Sabe? Eu tenho meu pai biológico e eu amo meu pai de uma forma... Eu não sei explicar o amor que eu tenho pelo meu pai biológico. E quando eu falo de Jesus, eu tenho muito do meu pai, da minha família, porque eu tenho esse amor fraternal. Jesus faz parte da minha família. Jesus é a pessoa mais importante da minha família. Falando de relacionamento. E acima de tudo, Ele é o meu Deus, o meu Criador, o meu Senhor, o meu Salvador. Ele me salvou quando eu estava me afogando nos meus delitos e nos meus pecados. Ele olhou na minha linha do tempo, sabe? Falando assim do meu dia de nascimento terreno, porque nós sempre existimos. Em Cristo, nós sempre existimos. Nós viemos para esse mundo por intermédio de Deus, né? Substância informe. Jesus já nos conhecia, então nós sempre existimos. Nós viemos para cá, nascemos aqui, nós só temos uma vida e ela é eterna, no céu ou no inferno. Nós sempre existimos no coração de Deus. Nós viemos para a terra por intermédio de Deus. Nós estamos aqui para nos relacionar com Jesus. É para isso que nós estamos aqui e fazer a vontade de Jesus, fazer a vontade do Pai através de Jesus. Na medida que nós obedecemos a voz de Jesus, acatamos os princípios do reino do Pai, que é Deus, nós voltamos para o Pai. E se nós não obedecemos a voz do Pai, nós não vivemos o reino do Pai, aí essa pessoa, eu não falo nós, eu falo essa pessoa é rebelde, ela vai para o inferno. Mas quando você se relaciona com Jesus, você entende, eu tenho um tempo aqui nessa terra. E é bem curtinho, porque o tempo de vida ele é muito limitado. Ele é de 70 a 80 anos e passou disso é fadiga e cansaço. Daí você já vai voltar, ou para o céu ou para o inferno. E você precisa entender que o seu relacionamento com Jesus aqui define para onde você vai. Você precisa se relacionar bem com Jesus. E a primeira coisa a se relacionar é querer conhecer Jesus. Então, a primeira oração que você tem que fazer hoje, nessa quinta-feira, é: Jesus, eu quero te conhecer. Me dê a oportunidade de te conhecer, conhecer a sua personalidade, não conhecer a sua biografia, contada aos olhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Quero conhecer o Senhor. Como o Senhor quiser se revelar para mim, eu quero conhecer. Jesus, para mim, ele é muito, mas muito. Sabe aquela pessoa que sorri, que brinca? Às vezes eu estou brincando com meu esposo, eu sinto Jesus no meio da gente brincando, eu sinto Jesus dentro da minha casa. E eu falo, tu és muito bem-vindo aqui, Jesus. O Senhor é muito bem-vindo. Eu estou ministrando no altar de sacrifício e eu vejo ali a presença de Jesus, eu sinto Jesus ali, eu começo a sorrir no altar e falo, o Senhor está entre nós. O Espírito Santo está aqui conosco, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sinto uma presença muito grande do meu Deus do nosso lado.
E eu sinto uma paz muito grande de que eu estou fazendo o que Ele quer que eu faça. Então, nesse dia de hoje, procure se relacionar bem com Jesus. Antes de você pegar a Bíblia, converse com o Senhor e fale: Pai, essa é a sua palavra. Essa é a sua revelação. Ela está oculta para os rebeldes, para os carnais. Mas para os sedentos e os espirituais, ela está revelada. Meu coração está sedento para ouvir a sua voz, para conhecer o Senhor. Eu estou como Samuel, à espera de ouvir a sua voz me chamar. E eu dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor vai revelar para você. Hoje é dia de manifestação de Deus, de revelação de Deus para a sua vida. Abre o seu coração e receba o máximo de Deus nesse dia de hoje, nessa quinta-feira, porque Jesus quer se revelar para você e se manifestar para você. Amém? Deixa eu orar por sua vida, pedir ao Pai que Ele se revele a ti e que você possa sentir a graça da presença dEle onde você está. Em nome de Jesus, que o seu dia seja repleto da graça, da glória, do poder e da unção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada vida que me acompanha, Senhor, nesse dia de hoje. Meu Deus, que as manifestações do seu poder venham sobre ela. Senhor, que ela compreenda que o Senhor está entre nós, Pai. Que o Senhor não está só assentado à direita do Pai. O Senhor pode estar lá, o Senhor pode vir aqui, em espírito, Senhor, porque o Senhor, Deus, hoje pode estar em espírito, o Senhor voltará em carne, Jesus. Mas o Senhor vem em espírito, porque no dia que o Senhor voltar em carne é para arrebatar a igreja, Pai. Levar de volta o seu povo. Quero louvar o seu nome, Jesus. Muito obrigado pela revelação da sua palavra nesse dia de hoje. Deus, traz no coração de cada pessoa aqui o desejo de te conhecer, Jesus. Conhecer o Pai através do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, Tu és aquele que faz o intercâmbio entre o homem e Jesus. Jesus faz até o Pai, mas o Senhor faz até Jesus. Espírito Santo, meu amigo, ajuda essa pessoa, convencendo ela do pecado, do juízo e da justiça. Levando ela a te obedecer à voz do Senhor, porque o Senhor está falando todos os dias. Quero te louvar, Senhor, por essa palavra. Quero agradecer ao Senhor por tudo, Pai. Te louvo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Você daí que crê, diga amém. Eu creio e eu recebo em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. E feliz quinta-feira, em nome de Jesus. Shalom, queridos.